Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa live. Boa noite para vocês. Boa noite. Oi, amiga. Oi, Livinha. Boa noite, queridas. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos que estão chegando para a nossa live. Gente, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Um tema bom para falar, né? Um tema muito bom para a gente discutir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional e o dia a dia da criança, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa inteligência emocional da criança, na rotina dela, para melhorar os comportamentos da criança. Um tema bem legal da gente abordar. E aí, gente, o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas essa semana, abri uma esses dias, né? E uma no final de semana, perguntando, né, a respeito, se vocês têm dúvidas com relação à inteligência emocional e tal. E aí apareceram algumas dúvidas sim, o que foi muito interessante, né? Porque, inclusive, teve gente que falou, né, que chegou a relatar que não entende muito bem o que é inteligência emocional. E aí achei bem legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sabe? O que é inteligência emocional, a importância da inteligência emocional para as crianças, né, para o desenvolvimento da criança. Então, a gente vai começar falando sobre isso. Oi, Denise, boa noite. Então, olha só. Vamos lá, começar o nosso papo aqui. E aí, gente, à medida que forem surgindo dúvidas, se quiserem podem perguntar aqui, tá? Podem participar à vontade da nossa live hoje. Também acho, o tema é muito importante. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, surgiram, né, algumas dúvidas aí com relação ao que é inteligência emocional, a importância dela para a criança, como ajudar a criança, né, a desenvolver essa inteligência emocional de forma que seja interessante não só para a criança, mas também para a família, né, para que todos consigam lidar. E também apareceram, né, outras dúvidas assim relacionadas à inteligência emocional, mas também relacionadas a outros temas, como por exemplo, rendimento, no caso da educação, né, como é que a criança está tendo um pouco de dificuldade com relação ao seu rendimento escolar e a criança tem tido desinteresse pelo estudo e tal. Como é que a gente pode estar trabalhando a inteligência emocional para ajudar nisso aí, nesse rendimento escolar e nesse interesse pelo estudo? E também eu tive uma questão bem específica aqui de uma mamãe que me disse o seguinte, que está tentando tirar a mamadeira do filho de 3 anos e não tem conseguido. Já fez de tudo e não consegue. Então, vou trabalhar aqui também algumas estratégias para poder ajudar nesse sentido, tá? Então, vamos lá, para começar o nosso bate-papo aqui, gente. Inteligência emocional nada mais é do que o que? Quando você consegue lidar melhor com suas próprias emoções, você entende as suas próprias emoções e também as emoções do outro e consegue lidar tanto com elas quanto com as emoções do outro. Para a criança, não é tão simples assim, né? É difícil você falar para a criança assim, olha, você tem que saber lidar com suas emoções e também com as emoções do outro, tá? Só isso. E aí, dá um jeito. Não é bem por aí, né, gente? A criança, ela tá em transformação. Ela está em constante aprendizado, a criança está em desenvolvimento, então a gente tem que ajudar a criança nesse sentido, tá? Para que ela consiga desenvolver melhor essa inteligência emocional com o nosso suporte, com o nosso apoio, né? É preciso ter um adulto de confiança, é preciso dar esse suporte para a criança, tá? Então, beleza. Inteligência emocional também, gente, não significa assim que você é uma pessoa fria ou que você não tem emoções, sabe? O que a gente tem que entender é que a inteligência emocional, quando a gente compreende os nossos sentimentos, quando a gente sabe lidar com eles, facilita o nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem que lembrar que
Criança saudável, gente, chora, sente raiva, vai se sentir frustrada, sim. Não é porque a criança consegue desenvolver inteligência emocional nela que ela não vai se sentir frustrada, que ela não vai ficar triste, que ela não vai chorar, que ela não vai pegar birra. Não é bem por aí, né? A gente sabe que faz parte do processo de desenvolvimento, né? Assim como nós também. Muitas vezes nós sabemos lidar com nossas emoções, mas passamos por momentos em nossa vida que a gente passa por momentos assim que a gente vai se sentir mal, mas a gente sabe lidar melhor. A criança não. Então a criança precisa de mais ajuda nesse sentido, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, os pais têm papel fundamental, gente. Os pais precisam estar ali orientando, tem que ser base, tem que ser ali o alicerce para a criança, tá? A criança precisa poder contar com os pais. É claro, gente, que não é deixar de cuidar de você para cuidar da família, para cuidar de todos. É preciso ter um equilíbrio. Você, pai, você, mãe, tem que cuidar de você. É preciso que você cuide das suas emoções para ajudar a criança e também a sua família a cuidar das emoções. Então, você tem que olhar para dentro de você. Você precisa ver como você está emocionalmente. Bem, você precisa de ajuda para que você consiga ajudar a criança, ajudar uma outra pessoa. Então, não é deixar de cuidar de você e simplesmente se preocupar apenas com seu filho. Muitas vezes, né, eu ouço muito das pessoas assim, ai, Paulo, mas eu tenho feito de tudo pro meu filho, mas eu não tenho tempo para mim, eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo me alimentar direito. Às vezes, o tempo que eu tenho do meu almoço, eu trabalho o dia todo, né, eu tenho que ficar ali por conta da criança o tempo todo e tal. Então, assim, gente, é preciso que você se organize uma rotina, organize o seu dia a dia para que você tenha tempo para você, para cuidar de você, para que você possa ajudar e cuidar também da sua criança, tá? Beleza, isso é o nosso primeiro ponto aqui. Bom, o que é importante aí, né, para desenvolver a inteligência emocional da criança? Primeira coisa, leva um conhecimento de si mesmo, né? Quando a gente ajuda a criança a desenvolver inteligência emocional nela, ela passa a se conhecer melhor e isso é muito bom, tá? Além disso, aumenta a autoestima, a autoconfiança da criança, melhora as relações interpessoais, a relação com o outro, né? A gente fala que na inteligência emocional existem duas competências aí que a gente tem que desenvolver, que é o relacionamento com o outro, quando você é capaz de se relacionar bem com o outro, e quando você é capaz de se relacionar consigo mesmo, quando você se compreende, quando você se ama, quando você é capaz de perceber em você suas emoções, suas qualidades, também seus defeitos e saber lidar com isso, tá? E tudo isso, né, leva a um rendimento aí pessoal, né, gente? A pessoa consegue um rendimento melhor, tanto escolar, quanto profissional, quanto na vida pessoal também, tá? Então, beleza. Bom, para estabelecer esse vínculo com as crianças, né, o que é importante a gente fazer aí nesse sentido? Você pode estabelecer esses vínculos emocionais com a criança trabalhando com as emoções. Bom, quando a criança vê, né, o pai dela triste, o pai tá triste, tá chateado, quando a criança é muito pequena, ela começa a entender que aquele semblante, né, da pessoa triste é uma pessoa para baixo, uma pessoa cabisbaixa, e a criança já começa a perceber que aquela expressão facial, aquela expressão corporal mostra que o pai está triste, que o pai está chateado. À medida, né, que ela vai crescendo, que ela vai compreendendo melhor as emoções, ela pode perceber que às vezes não é uma tristeza, às vezes é uma preocupação, né? Só que isso é com o tempo. Então, assim, à medida que você estiver se expressando, a criança vai percebendo. Então, é importante também que você expresse suas emoções e converse com a criança a respeito delas, tá? Bom, vou passar aqui algumas estratégias para vocês estimularem a inteligência emocional da criança, tá? Eu deixei aqui anotado umas estratégias para poder facilitar nesse desenvolvimento aí. Vamos lá. Uma delas, ficar atento às suas ações. Pais,
vocês são um espelho para a criança. A gente sabe, né, gente? É uma coisa que eu falo muito, eu bato muito em cima dessa tecla. Nós somos espelho para a criança. A gente precisa ser exemplo. Então, pai e mãe, seja exemplo para o seu filho, para que a criança consiga desenvolver melhor suas ações, suas emoções. É preciso que você seja exemplo para ela. Dê um bom exemplo para o seu filho, para que ele também siga aquele seu exemplo, tá? Então, basicamente é isso. Gente, só interrompendo aqui um minutinho, a gente já tá com um tempinho de live. Tem um aviãozinho aí na telinha de vocês. Se vocês clicarem nesse aviãozinho, você consegue enviar para outras pessoas. E de repente você conhece alguém que tenha filhos e que esse assunto pode ser importante, pode ajudar essa pessoa. Clica nesse aviãozinho, coloca lá o nome da pessoa que você gostaria de enviar e envia para essa pessoa poder assistir a live com a gente. E aí, ó, se você mandar para 3 pessoas, cada um aqui mandando para 3, já dá uma boa quantidade de gente. Manda lá, manda pro coleguinha, vamos ajudar todo mundo. Então é isso. Bom, então tá, ficar atento sobre as emoções, sobre as suas ações, né? Dar o exemplo. É claro, gente, que tem dia, né, que a gente tá mais nervoso, tem dia que a gente vai estar muito cansado, mas a criança tá percebendo isso tudo e a criança absorve tudo isso. Então, muitas vezes, né, os pais se queixam, porque o meu filho tá desinteressado, tá desanimado, mas aí perceba como é que está esse ambiente da sua casa, sabe? Como tem ficado esse ambiente? É um ambiente em que as pessoas têm ficado muito cansadas, muito estressadas. Então, assim, se o ambiente é um ambiente em que as pessoas são felizes, as pessoas conversam, em que as pessoas se expressam, provavelmente a criança também vai ter mais liberdade para conversar, para se expressar, tá? Outro ponto. Incentive a criança a falar de suas emoções. Gente, pode parecer bobeira, mas não é. A conversa é de extrema importância. Estimule a criança para que ela fale. Ela tem que expressar uma emoção, um sentimento daquele momento que ela está vivenciando. Ela está passando por algum sofrimento? Estimule a criança a falar. Muitas vezes a gente pensa assim, deixa passar que, né? Depois a criança esquece, isso se resolve. Não, gente. Isso vai afetar lá na frente. Isso vai afetar o desenvolvimento da criança, vai afetar a forma como a criança vai lidar com seus comportamentos depois. Então, assim, é importante a gente trabalhar com a criança aquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela está sentindo e mostrar para ela que é normal, que todo mundo passa por frustrações, por decepções e que isso vai acontecer, que é saudável e que ela pode lidar com isso e que ela consegue sair disso. Então, trabalhar essas emoções e esses sentimentos é de extrema importância. Muitas vezes a criança tem algumas reações, né, algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a criança passa por algum, um cachorro saiu correndo atrás dela num determinado dia e latiu muito para ela ficou muito assustada. Beleza, não se falou sobre aquilo passou, tá. Depois de um tempo, a criança passa a ter medo de cachorro. E aí você não entende, por que a criança está tendo medo de cachorro? Ela tem medo, engraçado, né? Ela não consegue chegar perto de um cachorro. Isso pode ser normal, mas não é. Quando você conversa com a criança sobre aquele fato, que aquilo aconteceu, pode acontecer de novo, sim, mas que ela consegue lidar com aquilo melhor, que você está ali para ser alicerce, para ajudar a criança a lidar melhor com aquela situação. Então, isso ajuda, isso facilita para que a criança consiga lidar melhor depois, quando vier a acontecer novamente, tá? Então, incentivem a criança, mesmo que sejam emoções ou sentimentos ruins, né? Que não sejam tão bons. É importante conversar, tá? Não deixem passar. Outra coisa, trabalhar atividades que expressem essas emoções da criança, né, gente? Os sentimentos, o que a criança está pensando naquele momento. E também, né, que a criança possa se expressar mesmo, através da arte, da música, da brincadeira, de jogos. Por isso é tão importante a gente trabalhar na infância, né? Com brincadeiras, com jogos, com música, sabe? Colagem. É importante deixar a criança se expressar. A criança, ela tem criatividade, a criança ela consegue, né, desenvolver tanta coisa. Então, assim,
a gente tem que estar estimulando, a gente tem que dar ali um amparo para a criança para que ela possa se desenvolver, tá? Outra coisa, trabalhar a resiliência e também as frustrações. Gente, ser resiliente é a capacidade de lidar com seus próprios problemas, né? É quando você consegue lidar com aquele problema, você consegue passar por uma dificuldade e aprender com aquilo, né? Então, toda vez que a criança passa por um momento difícil, por uma frustração, mostre a ela que aquilo aconteceu com você, que pode acontecer com ela novamente e que vocês vão conseguir passar por isso, que ela terá o apoio da sua família, o seu apoio para que consiga passar por aquilo, tá? E outra coisa, assim, muitas vezes a gente fica, eu vou fazer um jogo com a criança, né? A criança, eu não gostaria que meu filho se frustrasse tanto, então vou deixar ele ganhar, né? Deixa meu filho ganhar e tal. A criança também tem que perceber que ela vai acontecer dela perder, vai acontecer, né, dela ter um não. Então ela tem que saber lidar com a perda, com o não. Ela tem que saber lidar com suas frustrações, tá? Então a partir dos jogos, isso é muito legal. Trabalhar jogos, principalmente estimular a criança assim a brincar em equipes. Eu falo que assim, na escola a gente brinca muito, né, com jogos, com equipes, times, porque é importante a criança participar disso, né? Ela entender que muitas vezes ela vai ganhar, ela vai conquistar aquilo que ela quer, mas que muitas vezes ela vai ter certas dificuldades ali no caminho e certos obstáculos que ela precisa saber lidar, né? Para conseguir conquistar aquilo que ela deseja, aquele objetivo que ela tem, tá? Bom, mais um ponto importante, gente. Estimular a independência da criança. Gente, estimular a independência é você motivar que a criança seja independente. É claro, gente, uma coisa aqui, né? Deixa eu só puxar um pouquinho antes. É claro que a criança precisa de você. Você tá ali o tempo todo para orientar, para ajudar a criança. Mas a criança, gente, ela já consegue realizar diversas coisas. Então, assim, é claro que a gente tem que respeitar as etapas, né, da infância aí. Então, assim, a partir de tantos anos, a criança já é capaz de amarrar o próprio cadarço? Ok, estimule que ela faça isso. E parabenize. Quando a gente estimula, a gente também tem que motivar. Não é só você estimular, é motivar. E motivar é reforçar o positivo, é comemorar com a criança, sabe? Então, assim, estimule que ela faça, que ela seja independente, que ela faça aquilo que ela é capaz. Sabe? É tão bom isso, gente, quando a gente vê uma criança motivada, quando a gente vê uma criança disposta, né, a fazer aquilo que ela sabe. Gente, isso é tão bom, sabe? Isso é tão bom para o desenvolvimento dela, para a autoestima dela. Imagina para a autoconfiança, né? A criança se sente mais confiante, vai se sentir mais estimulada. Então, comemore junto, estimule que ela faça. Isso é de extrema importância para a criança. Tá? Estimular que resolvam seus problemas, né, desde cedo, tá? Às vezes vai acontecer um probleminha com um coleguinha na escola. Ao invés de intervir diretamente naquele problema, estimule a criança para que converse com o colega, para que ela mesma resolva, tá? Então tem muitas coisas, né? Tem muitas situações aí que a gente vivencia que muitas vezes a gente quer resolver pela criança, a gente quer ajudar, né? E a gente acaba atrapalhando um pouco, sabe? Então, assim, estimule para que a criança faça. É claro que a gente vai estar dando todo o apoio e todo o suporte, mas nós não podemos o tempo todo fazer tudo por elas, tá? Então, vamos lá. Mais um ponto. Ajudar a criança a identificar e também respeitar suas emoções. A partir de atividades lúdicas, gente, a gente consegue fazer com que a criança consiga identificar essas emoções e também respeitar. É muito importante que a criança perceba também a importância de respeitar as emoções e os sentimentos, principalmente do outro, né? Porque muitas vezes aquilo que ela sente, aquilo que ela vivencia, não tem o mesmo sentimento, não é vivenciado da mesma forma pelo outro. Então, trabalhar a questão do respeito é tão valioso, é tão importante. Criança, gente, ela
eu falo às vezes assim, sabe? Que eu acho tão fácil trabalhar isso com a criança, a questão do respeito, sabe? Da confiança. Porque criança, ela tá aberta a ouvir, ela tá aberta a entender, a aprender. Então, quando a gente trabalha isso com ela, a questão do respeito mútuo, sabe? É tão importante, porque a criança, ela tem que respeitar, mas ela também tem que se sentir respeitada. Então, ou uma coisa importante aqui para a questão do respeito, respeite a criança, para que ela também respeite os outros, sabe? Passe a dar mais respeito a essa criança, que você vai ver como ela vai respeitar melhor as outras pessoas, tá? Outros pontos de vista que não sejam dela, também é bem legal. E ser exemplo, né, gente? Sempre. Agora, estimular a empatia. Gente, estimular a empatia também é maravilhoso, né? Você se colocar no lugar do outro. E isso também tá ligado, né? A estimular na criança e a respeitar as emoções do outro. Quando a criança se coloca no lugar do outro, ela compreende aquilo que o outro está vivenciando, o que o outro está passando. Então, é tão importante quanto estimular a autoestima dela, quanto estimular a autoconfiança da criança. É você estimular também a empatia. Porque quando a criança se coloca ali no lugar de outra pessoa, ela compreende melhor o que está acontecendo, o que aquela pessoa está vivenciando, tá? Vou dar uns exemplos aqui, ó, uns exemplos bem práticos do nosso dia a dia, né? Imagina aí que vocês estão no restaurante e vem um bebê chorando. Ao ver esse bebê chorando, qual diálogo você pode usar com seu filho? Olha, filho, aquele bebê está chorando. Por que será que ele está chorando? Por que você acha que aquele bebê está chorando? É uma forma de estimular a criança a se colocar no lugar daquele bebê, para tentar, né, entender o que é que está acontecendo, por que é que aquela criança está chorando. E se você estivesse no lugar dela? Outra coisa, imagina que você está lendo uma história para o seu filho. E aí você diz, né, que uma amiguinha se mudou para muito longe e tal, durante aquela história ali. Você vai perceber que a criança, né, às vezes está um pouco triste. Eu vou citar um exemplo aqui. Imagina que a criança tenha um amigo muito amigo, assim, muito chegado dela, que se muda para muito longe. E aí, como é que você pode trabalhar isso com a criança, né? Você pode contar uma história para ela, olha que legal. Pedindo a ela que se coloque no lugar de outra criança. Conte uma história para ela. Olha só, filha, nessa historinha, a Júlia perdeu não, né, gente? A amiga da Júlia se mudou para muito longe. A amiga da Júlia, Lavínia. E aí, olha só, o que você acha que a Júlia está sentindo nesse momento? Se fosse com você, o que é que você estaria sentindo? O que você poderia fazer para lidar, né, com essa mudança, com esse distanciamento do colega, da pessoa que você tanto gosta? Sabe? Pedir a criança para se colocar no lugar do outro é bom, gente, para a criança perceber o que o outro pode estar sentindo, tá? Bom, no mais é isso, né, gente? Eu quis trazer aqui algumas estratégias, algumas ferramentas, né, para a gente poder trabalhar, desenvolver essa autoestima, trabalhar a inteligência emocional da criança, né? Uma forma da gente ajudar a criança a desenvolver sua inteligência emocional. Algumas estratégias são essas. E aí, um dos pontos aqui, né, que eu tive uma das questões, que foi a relação da inteligência emocional aí, no caso, com o desenvolvimento escolar, né? A criança tem muita dificuldade e tal. Como que a gente poderia estar estimulando mais o interesse dessa criança pelo estudo? Como que a gente poderia estar trabalhando mais de forma que a criança tenha mais interesse, procure, né, estudar mais, para que ela consiga um rendimento escolar melhor? Gente, várias formas. Primeira coisa, pensa no ambiente em que a criança está. Eu falo, gente, que o ambiente, ele ajuda muito. Não é somente, né, o emocional, o racional, é também o ambiente. Então, o ambiente que a criança está é propício? É um ambiente legal para estudo? Porque muitas vezes a criança está ali, às vezes ela está com dúvida, ela quer se concentrar, ela está lendo alguma coisa, e aí tem tanto barulho próximo dela, é cachorro latindo, é alguém ouvindo música, é uma outra pessoa falando ao telefone. Então, assim, tudo isso são distrações que vão acabar desestimulando a criança.
tá? Então, estimula a criança com um ambiente propício também, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, onde ela consiga se concentrar melhor. É uma forma dela se concentrar melhor no estudo, tá? Outra coisa, converse com ela sobre a importância do estudo. É importante para quê? É importante por quê? No seu futuro, por que é que você vai precisar, né, daquilo que você está estudando? É importante a gente trabalhar com a criança, por que que ela precisa estudar aquilo ali, a base, né? Eu falo que o ensino básico, por que a gente precisa do ensino básico? A gente precisa dele para chegar lá na frente, né, e sei lá, se formar, ter um bom cargo, um bom emprego, ser um bom profissional, aquele profissional que a criança tem vontade de ser. Isso aí é uma boa estratégia. Você pode estar trabalhando com a criança desde cedo. O que é que você sonha? O que você pensa em ser quando crescer? E aí você pode trazer, né, para essa questão do ensino básico. Qual é a base que você precisa para que você chegue lá na frente e consiga desenvolver isso que você tanto quer, sabe? Beleza. Outra coisa aí que a gente pode estar trabalhando com a criança com relação ao estudo é a questão da confiança. Gente, a criança ela precisa se sentir confiante. Eu posso, eu consigo. Então, trabalha a confiança com a criança, motiva a criança, sabe? Mostra para ela aquilo que ela é boa, aquilo que ela é capaz. Pega com ela e mostra, filho, olha que bacana, hoje você fez todas essas atividades. Ah, filho, errou essa, errou aquela. Não tem problema, parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque quando a gente elogia, né, a criança, a gente tem que elogiar o trajeto dela, é o esforço dela, é o empenho dela, sabe? Muito mais do que quando a criança atinge ali o objetivo. É lógico que a gente vai elogiar também, né? A gente vai ficar feliz, a gente vai comemorar com a criança, mas é de extrema importância a gente elogiar também o processo, tá? É a gente motivar, a gente reconhecer aquele processo, né? Então, elogia, motiva a criança. Outra coisa, a questão de curiosidade, você pode ajudar a criança, desperta nela curiosidade, sabe? A criança está curiosa, ela quer saber, ela quer buscar por aquilo, dê a ela ferramentas, né? Estimule essa curiosidade pela busca, pelo conhecimento. Hoje em dia a internet tem tanta coisa boa, né? A internet, ela, claro que tem muita coisa aí que a gente tem que ficar atento, tem que acompanhar a criança, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitas ferramentas boas na internet que ajudam, que a gente pode estar procurando um vídeo, a gente pode estar fazendo pesquisas para enriquecer ainda mais o conhecimento, sabe? Principalmente quando a criança está estudando ali, né? Alguma coisa que ela acha tão interessante, vai com ela, busca com ela mais informações, busca curiosidades sobre aquilo. É uma forma de estimular a criança a querer, né? Ainda mais, tá? Outra coisa, a questão da cooperação, você pode trabalhar com a criança também essa questão de cooperar. Filho, você sabe tanto essa matéria, olha que bacana. A gente pode ajudar outras pessoas também. O que você acha de ajudar o seu colega que às vezes está com dificuldade naquilo? Gente, a criança vai se sentir tão importante, ela vai se sentir tão confiante, sabe? Passa para ela essa confiança. Vamos cooperar, vamos ajudar o outro a compreender melhor aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu. Dá para a criança essa importância, essa função, sabe? É uma forma de trabalhar com a criança e a questão da independência dela, quando você dá tarefas para a criança, para que ela seja mais independente, é bem legal, tá? Então, bom, basicamente, né, alguns pontos são esses, tá? Para estimular aí o interesse e tal. É claro, gente, que tem várias outras estratégias, tem vários outros pontos que a gente pode estar trabalhando com a criança para estimular ainda mais, mas eu quis trazer aqui alguns pontos, até porque a gente não vai ter tempo suficiente para falar de todos, né? Beleza. Agora, uma outra dúvida que apareceu, né? Que eu tive uma outra questão aí. Uma mamãe que está tentando tirar a mamadeira do filho de 3 anos. E aí, gente, ela relatou para mim, né, que já tentou de tudo, a criança chora, a criança chega a aprender a respiração, fazendo birra e chorando, porque não quer ficar sem a mamadeira, né? E tenta tirar a mamadeira de todo jeito. Gente, olha só. Primeira coisa, né? A mamadeira. Assim como a chupeta,
A mamadeira, além da chupeta, não é instrumento para alimentação, mas, gente, é algo que a criança vai se sentir segura. A mamadeira, ela sim, é para a criança se alimentar. Mas muitas vezes a criança vai criar uma certa segurança, uma relação de segurança com essa mamadeira. Então, como que a gente vai conseguir fazer com que a criança se sinta mais segura para que eu consiga retirar essa mamadeira? Não é simplesmente retirar a mamadeira, é cuidar das emoções, dos sentimentos. Cuide do lado emocional primeiro para depois você conseguir retirar essa mamadeira. Muitas vezes a criança pode não conseguir, aí ó, até apareceu aqui, né, Dani? A chupeta tá uma luta. É porque a chupeta acalma. Assim como a mamadeira traz calma, traz segurança para a criança. Então, não é simplesmente tirar, sabe? Tem que fazer todo um trabalho em cima disso, um trabalho de que a criança se sinta mais segura, para que a criança se sinta mais para que ela se sinta importante, assim, ao ponto de que ela é capaz, ela consegue, você pode trabalhar essa autonomia com ela também. Olha, filho, que legal, você está crescendo, você está ficando uma criança maior, crianças maiores já não precisam tanto da chupeta, não é? E assim, gente, evitar também comparações, tá? Evitar comparar a criança com o outro. Por exemplo, você tem um outro filho que de repente nem quis usar a chupeta, ou então tirou bem antes, né, a mamadeira, a chupeta, não compara. Você não pode comparar a criança com um colega, a criança com um outro filho. Cada ser é individual, cada um tem o seu tempo, tá? Comparar, gente, jamais. Criança de jeito nenhum, a gente não pode comparar criança, tá? Cada criança tem o seu tempo, sua individualidade, e é preciso respeitar isso nela. Então, para tirar a mamadeira aí, né, no caso, acredito que vai servir também para chupeta. Primeira coisa, né, a mudança ela tem que ser gradativa, tem que ser aos poucos. Você vai retirando aos poucos, não é tirar de repente. Não é simplesmente falar para ela assim, filho, você agora tá grandinho, você não precisa mais. Por quê? Alguns momentos a criança ainda vai ter recaídas, ela vai querer, ela não vai conseguir. Então tem que ser aos poucos. Vai devagarzinho. Você vai começar a mamadeira, por exemplo, né? Você pode começar tirando a mamadeira da madrugada, da noite, para que a criança possa dormir a noite toda, tranquila. Depois, você vai diminuindo durante o dia. E aí, gente, uma boa estratégia para crianças já maiorzinhas, né? No caso dela, ela tá preocupada porque a criança já tem 3 anos. Então, assim, uma boa estratégia é trabalhar diferentes tipos de alimento com a criança durante a refeição. É você trabalhar outras formas da criança se alimentar. Como, por exemplo, o copinho. Gente, a mamadeira é legal, mas estimula o copinho, mostra para o seu filho, leva o seu filho com você ao mercado, a um lugar que tenha copinhos diversos, né, de personagens que ele goste, para que ele possa escolher um copinho. Dê essa importância para ele, fala para ele, filho, olha que legal, a gente agora vai escolher um copo bem bacana para você, um copo que você vai usar para tomar o seu suco, para tomar o seu leitinho. Olha que bacana, filho. Isso mostra que você já é mais responsável, que você consegue, né, tomar no copinho direitinho, já não precisa tanto da mamadeira mais. E aí vai estimulando isso na criança, né? Estimule para que ela escolha, né, esse copinho. É bem legal. E aí, gente, dialogando, sempre dialogando, né? Conversando, mostrando a importância de que se a criança está se desenvolvendo, é legal ela ter uma outra forma, né, de se alimentar, ter aquele copinho ali com ela. Você pode contar historinhas para ela. Tem muitos livrinhos que são bem didáticos, que a gente encontra aí, sabe? Que ajudam nisso. Aqueles livrinhos que mostram, porque sei lá, a criança cresceu e aí acabou deixando a mamadeira de lado porque viu que o copinho era mais legal, era interessante. Conta uma história para a criança. Você também pode criar uma história, né? Você pode contar uma história para a criança, mostrando para ela como é legal você deixar de usar a mamadeira, que é legal, que é bacana, que ela consegue, sabe? Sempre estimulando isso na criança, que ela é capaz, tá? Outra coisa, contar histórias, falei disso aqui. E aí, gente, o que acontece?
Muitas vezes a criança vai ter uma recaída, lógico, né? Isso é óbvio, vai acontecer. A criança vai ter recaídas. Nesse momento que você vai estar tirando a mamadeira, você vai começar, né? Tirando a mamadeira da noite, da madrugada, depois durante o dia, depois tentando tirar aquela antes de dormir, né? Que é essa que às vezes é mais difícil. E aí vai ter hora que a criança vai chorar. Ela vai querer. E aí é o momento que você tem que ser firme, que você tem que conseguir ser forte. Por quê? Vai dar vontade de dar a mamadeira. Nós, enquanto adultos, a gente vê uma criança chorar, a gente vê uma criança pedindo, a gente fica, né, assim, sentido. Nossa, eu não posso fazer aquilo pela criança, eu não posso dar aquilo para ela. Não é que você tem que recusar, você tem que ser, nossa, eu tô sendo uma pessoa má. Não é isso. É pro benefício do seu filho. Então, você pode, né, mudar a atenção da criança para outra coisa, tenta mudar, tenta fazer outras coisas com a criança para que ela se distraia. Porque, gente, se você tem essa recaída, toda vez que a criança chorar, toda vez que ela sentir necessidade, ela vai fazer aquele mesmo drama, ela vai chorar de novo e você vai acabar consentindo. E a criança entende que se ela fizer aquilo de novo, e de novo, e de novo, ela vai conseguir a mamadeira novamente. Então, daí a importância de ser firme, tá? No momento de tirar essa mamadeira, beleza? E aí, gente, para contar histórias também acho bem legal quando a gente fala questão de doar, né, de dar. Você pode trabalhar com a criança isso. Olha só, filho, você já está crescendo, já está grandinho. Olha quantas crianças não podem ter uma mamadeira e que são bebezinhos que precisam ter uma mamadeira como essa. E aí, a gente pode doar essa mamadeira? É claro, né, gente, que a gente vai conversar isso no sentido de que a criança desapegue, sabe? E para que a criança também entender, né, essa questão da doação. Mas aí você pode falar para ela, o que você acha, filho, da gente deixar essa mamadeira para o Papai Noel pegar, para o Papai Noel poder entregar para uma outra criança? O que você acha, o coelhinho da Páscoa? Trabalhe assim com esses personagens, sabe? Com esses seres fantásticos, porque são coisas que a criança, né? A criança, gente, ela tem uma imaginação fora do normal, então trabalhe isso com ela, sabe? É bem legal. Outra coisa, né? Além de oferecer outros alimentos, não só, né, gente, o que a criança vai tomar ali no copinho, você pode oferecer também outros tipos de alimento. É uma boa oportunidade para trabalhar a alimentação com a criança, tá? Estimular que a criança coma diversos tipos, né, de alimentos com outras cores, trabalha com cores, é bem legal. E, no mais, é isso, tá? Ah, outra coisa, gente, que eu até anotei aqui, que eu vi aqui. Pelo amor de Deus, gente, jamais use a frase com a criança do tipo, filho, usar mamadeira é feio. Ah, não, filho, é coisa de bebê. Não faça isso. Você não pode usar frases desse tipo de modo pejorativo com a criança, porque isso dificulta ainda mais o processo. Pode parecer bobeira, mas não é. Não use de forma pejorativa, você tem que usar de forma a estimular a criança. Então, evita frases desse tipo, filho, é tão feio usar mamadeira na frente dos outros, nossa, filho, que feio, você já é grandinho, ainda está mamando, tomando suco na mamadeira. Não faça isso. Além de não fazer as comparações, né, que eu já disse que de extrema importância a gente não comparar uma criança com a outra, é a gente não falar de forma pejorativa com a criança, tá? Você tem que procurar estimular de forma positiva e não de forma negativa. Jamais, tá, gente? Aí, beleza. Agora, pessoal, no mais é isso, né? Essas dúvidas é que eu tive aqui sobre inteligência emocional, sobre o estudo, sobre, né, a questão aí de tirar a mamadeira com a criança. E aí, gente, eu tenho também uma novidade para contar para vocês aqui. Inclusive, até deixei fixado aqui, né, o tema da nossa live, que teríamos uma novidade aqui no final da live, tá? E essa novidade, gente, é o seguinte: no dia 14 de outubro, agora, vai dar numa quarta-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, tá, gente? 21 horas, já deixa agendado, já pega a agenda e anota. Eu vou dar uma aula, uma super aula, inclusive,
Por quê, gente? Eu tô sentindo a necessidade de falar um pouco mais, sabe? Sobre os conteúdos que eu abordo aqui no meu Instagram. Por quê? No meu Instagram, eu tenho trazido muitos conteúdos, né? Sobre infância, sobre comportamentos, emoções, a disciplina positiva e tal. Então, eu tô sentindo mais necessidade de falar sobre isso. Então, no dia 14, eu estou preparando uma super aula para vocês com muito conteúdo legal. Nessa aula, gente, além de ser uma aula gratuita, né? Vai ser online, tá? Então vai ser gratuita. Eu deixei o link na minha bio. Depois, eu gostaria, né, na hora que todo mundo sair daqui, vai lá na minha bio, veja o link, faça a inscrição. Para fazer a inscrição, é só você colocar o seu e-mail e enviar. Você vai receber um e-mail confirmando a sua inscrição, tá? E essa aula, eu vou tratar um pouquinho... Ah, obrigada, Yasmin, linda! Gente, nessa aula então que eu preparei para vocês, papai e mamãe, eu vou falar um pouquinho como que a gente pode desenvolver a autonomia da criança, a autoestima, o bom comportamento, tá? Através de técnicas, de estratégias bem simples, bem práticas, porque é o que a gente precisa, né, gente? Tem que ser técnicas práticas, estratégias bem fáceis da gente trabalhar, tá? Eu vou trabalhar com vocês nessa aula, né? Essas técnicas e essas estratégias de forma que ajude vocês a ajudar as crianças, tá? E também a se ajudar, né, gente? Porque quando a gente tem uma criança saudável, uma criança feliz, todos nós ficamos também, não é verdade? Então, eu espero por vocês nessa aula do dia 14, tá? Corram lá, façam a inscrição, mandem para aqueles que vocês sabem que precisam também, copie o link, manda para todo mundo. Ah, outra coisa, gente, essa aula, ela não vai acontecer aqui no Instagram, tá? Ela vai acontecer numa outra plataforma que é fechada, que tem vagas limitadas, infelizmente, mas que é um local onde eu vou conseguir falar melhor com vocês. A gente vai conseguir trocar uma ideia melhor sobre isso, tá bom? Então, não se esqueçam, se inscrevam lá, tá? Gente, então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que essa live tenha ajudado um pouquinho, que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Se tiverem gostado, compartilhe essa live com outras pessoas, manda para outras pessoas para que elas possam ver. Vou deixar essa live gravada aqui no meu Instagram, tá bom? E ó, não percam meus conteúdos, vai ter muito conteúdo bom aí ainda, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem tirado esse tempinho aí da noite de vocês para estar aqui junto comigo, tá? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Beijo, Pedro.